Olá, gente. Vamos para o livro de História. Vamos dar continuidade às aulas virtuais, as primeiras formas de administrar. A gente vai falar aqui sobre formas de governo, as características de cada tipo de governo, tá certo? Abra na página 30 do livro de História. Ok? Acompanhe a leitura. Vocês podem acompanhar aqui no vídeo e depois ler novamente com o seu livro em casa. Uma das formas de compreender o funcionamento das primeiras civilizações é pensar sobre essas questões. Como se organizava cada povo? Havia um governo? Se havia, quem eram os representantes desse governo? Isso falando de antigamente, né? Essas indagações aí, essas perguntas. Vimos que as primeiras civilizações desenvolveram a escrita de acordo com a língua que falavam, além de constituírem seus próprios hábitos e costumes. Ao mesmo tempo, criaram formas de administrar a vida em grupo, formulando leis e estabelecendo regras. Todos esses elementos foram fundamentais para a criação das primeiras formas de organização política. Observe as imagens. Tem as imagens aqui, ó. Visto do templo de Hefesto em Atenas, Grécia, construído no século V a.C. Ok? E tem mais outra imagem aqui que é a vista da parte das ruínas do Fórum Romano, Roma. Ok? Aí, gente, na página 31 tem o Estado e o governo. As primeiras formas de organização política surgiram há cerca de 5.000 anos. A necessidade de organização política deu origem ao Estado. Mas o que é Estado? Como ele funciona? Tem que prestar atenção nessa parte da leitura, porque pode ter perguntas relacionadas a essas questões aí. O que é Estado? Como ele funciona? O Estado é a unidade administrativa que é de um território. Ele é formado por várias instituições. Entre elas, as que elaboram as leis, as que zelam para que as leis sejam cumpridas e as que executam as leis. Veja que tem no livro a palavra instituições de vermelho, porque ele diz aqui no início desse terceiro parágrafo: o Estado é a unidade administrativa de um território. Ele é formado por várias instituições. Então, ele diz que o Estado é a unidade administrativa de um território, que administra um território, e é formado por várias instituições. Mas o que é instituições? Do lado, tem explicando aqui o que é instituição. Instituição, neste caso, organismo responsável por representar a população e atender às necessidades dela. Tá certo? Aí nós temos aqui, o governo também é uma instituição do Estado. Por meio de seus representantes, uma parte deles eleita pela população. O governo administra as demais instituições do Estado de acordo com as leis. Essa questão 1 aqui da página 31 não precisa fazer, tá certo? Essa questão 1, nessa questão 2, a atividade que vai passar vai ser mais na frente de outras páginas. Então, essa questão 1 e 2 da página 31 não precisa fazer. Aí a gente vai para a página de número 32. Página 32 tem aqui, ó, a primeira forma de governo. As primeiras civilizações desenvolveram uma forma de governo que era chamada monarquia, tá certo? Que vai explicar melhor, mas a monarquia é quando se tinha um líder supremo que administrava uma nação, como por exemplo reis ou rainhas, tá certo? A monarquia foi a forma de governo que predominou em civilizações como as dos sumérios, egípcios, hebreus e gregos. Nas monarquias, o chefe do estado era o rei, também chamado de monarca. Tá vendo? Como chefe do estado, o rei tinha controle sobre o que era cultivado e comercializado. Além de ser o chefe do exército, toda a população devia obediência ao rei e às leis criadas por ele. Inclusive, né, nesses reinos, né, nesses governos aí, o rei muitas vezes tinha direito de tirar e dar a vida, né? Todos têm que obedecer ao rei. Como rei, eu elaboro as leis. Além disso, sou o chefe do exército e controlo o modo de vida dos meus súditos. Aqui é como fosse
o rei falando no quadrinho, né? Aqui é a fala do rei, certo? Aí, continuando, essa questão sim, vocês vão fazer no caderno. Página 32, explique quem eram o governante das monarquias e como ele governava. Aqui já tem uma parte da resposta, né? A forma de governo e quem era que governava na monarquia ou nas monarquias. É só voltar aqui o texto, viu? Que está a resposta. Muito fácil. A questão 2. Com a ajuda do professor, no caso eu já estou dando ajuda, né? Através do vídeo, da videoaula. Com a ajuda do professor, você e alguns colegas farão uma pesquisa para descobrir o nome de 5 países que adotam a monarquia como forma de governo em diferentes regiões do mundo. Registre a informação no caderno. Então, questão 1, responde no caderno, pergunta e resposta. E a questão 2 também. Então, você vai pesquisar 5 países da atualidade, que ainda existem reis no governo, não é presidente, nem é ministro, ok? 5 países que ainda existem reis, ou até mesmo que às vezes tem a rainha, né? No caso da Inglaterra tem a rainha lá, mas eles não administram o país. Eles estão lá de forma simbólica, representando a história, né? Que sempre estiveram reis. Mas vocês pesquisem países que ainda existem rei ou rainha que administra o país, ok? Professor, só consegui 3 países, não tem problema, você bota os 3. Pelo menos 3. Conseguiu os 5 exemplos, aí você coloca. É interessante você colocar os países e o nome dos reis ou rainhas que estão governando esses países, tá certo? Página 32. Aí tem aqui organização política e e desigualdades sociais. Página 33. Nos primeiros agrupamentos humanos, os membros do grupo caçavam e coletavam para garantir a sobrevivência de todos. Não havia o proprietário de terra e tudo que era cultivado pertencia a todos que viviam na comunidade. Isso antigamente, né? Aí nós temos a representação dos primeiros agrupamentos humanos formado por caçadores. A criação do Estado, do jeito que a gente conhece hoje, né? Tem um líder, tem um prefeito, um governador, um presidente. A criação do Estado e diferentes formas de governo possibilitaram o surgimento das desigualdades sociais. Com o passar do tempo, a terra deixou de pertencer ao grupo e passou a ser posse de algumas pessoas que reivindicavam o direito sobre elas. Essas pessoas passaram a compor o governo e ter direitos, como criar leis e cobrar impostos daqueles que não tinham terra. Com o tempo, a desigualdade social entre os diversos grupos aumentou, porque a maior parte da população passou a ser dominada por grandes proprietários de terras que se tornaram governantes. Então, hoje a gente vê muita desigualdade social, muita gente tem muitas riquezas, outras pessoas não. Quem não tem são exploradas por esses que têm. Então, a desigualdade social provoca todo esse sofrimento, né? Na massa mais pobre. Questão 1, da página 33. Você vai perguntar lá, escrever como era o uso da terra nas primeiras comunidades humanas. A gente acabou de ler. Tá bem no início aí. Tá certo? Como era o uso da terra nas primeiras comunidades humanas. Essa aula tá bem simples, legalzinho de estudar, então depois que você termina a questão 1 da página 33, você vai para a página 34, que tem a origem das desigualdades, que é a continuidade, tá certo? Como surgem essas desigualdades sociais que a gente conhece hoje? Como as comunidades humanas tornam-se socialmente desiguais? Pesquisas feitas por diferentes estudiosos destacam que as desigualdades sociais surgiram no momento em que ocorreram mudanças nas comunidades agrícolas. O aumento da população, a ampliação da produção de alimentos e a necessidade de controle sobre a vida de pessoas com a criação de leis foram algumas dessas mudanças. De acordo com as pesquisas, o controle da produção e a criação das leis, por exemplo, ficaram sob a responsabilidade das famílias que ocupavam. Havia mais tempo
o lugar onde a comunidade estava estabelecida. Além desse controle, essas famílias passaram a controlar os espaços onde havia as terras mais férteis. As demais famílias se apropriaram destas terras menores e menos férteis, gerando uma diferença inexistente até então. Então, aqui, o que explicou até agora é um tipo revisando o que já foi falado na parte anterior. No início, as populações cultivavam todo mundo junto, que eles plantavam e todo mundo junto, colhia todo mundo junto, consumia todo junto. Depois de um tempo, foi havendo essas divisões aí. Algumas pessoas ou alguns grupos foram reivindicando terras, dizendo que era delas, tomando posse. E com isso, pessoas ficaram ricas, né? Muitos ficaram ricos e outros ficaram sem nada. E aí começou a desigualdade social e as explorações de um ser humano com o outro. Aqui nós temos, além desse controle, essas famílias passaram a controlar os espaços onde havia as terras mais férteis. As demais famílias se apropriaram das terras menores e menos férteis, gerando uma diferença inexistente até então. Sim, a gente terminou de agora. As famílias que chegavam quando a comunidade já estava organizada não tinham o direito de se apropriar das terras, passando a trabalhar nas terras dos proprietários. E agora a gente vai para a última questão. Surgindo aqui, no final vocês passando a trabalhar nas terras dos proprietários. E agora começou a ter, nesse momento, os empregados, né? Até então, cada um trabalhava para si próprio, era como a gente chamou de autônomo, né? Só que o autônomo daquela época não tinha desigualdade social, porque todo mundo era igual, todo mundo consumia igual, todo mundo... o que a terra produzia era de todos, né? Número 1, página 34, você copia no caderno essa questão. De acordo com o texto, é possível afirmar que você faz esse quadradinho aqui, do mesmo jeito, e coloca a alternativa. Não houve nenhuma mudança nas comunidades agrícolas que justificasse o surgimento das desigualdades sociais? Será? O aumento da população das comunidades agrícolas foi uma das mudanças que contribuiu para o surgimento das desigualdades sociais? Dessas alternativas, qual é a correta? Marque um X na alternativa correta, ok? Então, vocês vão ter até segunda-feira, vou deixar até terça, né? Até terça-feira para vocês responderem, mandar a foto dessa atividade. Quando a gente for fazer uma próxima aula aí, a gente vai fazer uma aula que envolva 2 matérias, 2 disciplinas, tá certo? Eu vou passar um trabalho, na próxima aula vai passar um trabalho envolvendo a matéria de ciências e matemática, ok? Tchau, fiquem com Deus.